Tem uma coisa que é o seguinte. As páginas de economia da imprensa, e estou falando páginas em sentido figurado, porque isso se estende aos sites, às TVs, às rádios, etc e tal, elas são, no Brasil, historicamente povoadas por um certo tipo de pessoa que debate economia. Essas pessoas são apresentadas na imprensa como economistas. Quando você faz isso, em termos de comunicação, você comunica para as pessoas, para o público em geral, que aquelas pessoas são como se elas fossem o economista, é como se fosse assim, um piloto de avião, um operador de máquina, né? Ou seja, assim, alguém que é alguém puramente técnico e que, tirando algumas pequenas variáveis, só existe um jeito de fazer aquilo. Então, se você é piloto de avião hoje, piloto de um Boeing, e faz um voo comercial entre Brasília e São Paulo, não tem muito o que inventar, né? Você vai ter que decolar aquele avião, pousar aquele avião e tem um procedimento de voo, né? Você vai fazer basicamente sempre a mesma coisa. Tem alguma margem, claro, para correção de rota, para emergências, etc e tal. Mas aquilo é uma profissão eminentemente técnica, num nível de precisão que não permite que você faça muitos malabarismos. E principalmente, não permite que você use todo o seu potencial ideológico dentro daquilo, porque não existe ideologia na hora de pilotar um avião, né? É claro que a gente fala, né? Existe ideologia em tudo, lógico, né? Que a gente vai conseguir encontrar ideologia até na hora de pilotar um avião, óbvio. Alguns vão ser mais agressivos, alguns pilotos vão pousar mais suave, outros não. Então tudo bem, o estilo do cara, a gente pode chamar isso inclusive de ideologia, né? O seu estilo também está impregnado de ideologia. Mas não comporta muito você ficar debatendo a maneira, em termos ideológicos, como você vai pilotar o bendito avião que vai levar as pessoas de Brasília até São Paulo. O seu único objetivo é chegar vivo, né? E fazer com que as pessoas não sofram no voo. Então, quando a imprensa apresenta os economistas desse mesmo jeito que eles são apresentados, eu vou explicar qual é o grande problema, a impressão para as pessoas é de que você está falando com um piloto de aeronave. Porque parece que só tem aquele jeito de fazer aquilo. E como as vozes que são chamadas para a imprensa são todas muito parecidas e todas dentro de mais ou menos o mesmo campo ideológico, na sua imensa maioria, e eu tô falando desde os colunistas fixos até as fontes que são chamadas todos os dias para comentar matérias de economia, todos os dias são produzidas toneladas de matérias sobre economia no Brasil, sobre a Bolsa de Valores que subiu e desceu, sobre uma ação que subiu e desceu, sobre o caso Americanas, sobre uma IPO não sei do que, sobre o preço do petróleo, sobre a não sei o que da Petrobras, todo dia, sobre investimentos de empresas, sobre a balança comercial, sobre o valor do dólar. E a imprensa, todos os dias, aciona fontes para comentar essas matérias, para colocar as famosas aspas nas matérias. Se vocês forem notar o espectro ideológico das pessoas que são chamadas para falar sobre economia na imprensa, vocês vão ver que elas pensam mais ou menos todas do mesmo jeito. Elas estão todas no mesmo campo ideológico, que vai todo mais ou menos na mesma direção de quem? De quem toca a porra toda no mercado de capitais, nas grandes fortunas e nos grandes investimentos. Qual que é o grande problema? Eu tô começando a chamar esse negócio de síndrome de Echegóin, que é o seguinte: como que é apresentado o senhor Sérgio Echegóin quando ele aparece na imprensa para dar pitacos sobre a democracia brasileira? Ele é apresentado como pela imprensa? Como general. General da reserva. Qual é o grande problema disso? Ah, mas ele não é general? Sim, ele é general. Ele também é uma pessoa que usa bigode. Então a gente também pode falar o general ou o bigodudo Sérgio Echegóin. Isso não é desculpa para absolutamente nada. Você classificar mal as coisas e as pessoas é só fazer trabalho porco mesmo. É só fazer isso. O general Echegóin, ele é um empresário da área do lobby. Não estou qualificando a palavra lobby de modo pejorativo. Lobby é quando você faz lobby. O general Echegóin, ele é um empresário que tem 3 empresas, 3 CNPJs abertos no nome dele, que são CNPJs usados para fazer a interface entre o poder público e o poder privado. Negócios. Então o general Echegóin é um lobista. No passado ele já foi general. Hoje ele não é mais general. Ele não comanda tropa nenhuma. Então ele não é isento, porque isenção obviamente não existe, mas não é questão de ser isento. Ele é mal classificado pela imprensa. Então as pessoas olham, nossa, o general está falando. Só que se você não classifica ele como empresário, não esclarece que ele tem empresas, o que fazem as empresas dele e como as opiniões dele têm, obviamente, influência dos negócios dele, você está fazendo um trabalho ruim, você informa mal as pessoas. É desinformação, é mau jornalismo.
Ponto. E não tô fulanizando aqui. Se o fulano ou a fulana que dizem que ele é general. A imprensa em geral faz isso. E faz isso com os tais economistas também. Se a gente pegar as pessoas que passam o dia inteiro dormindo e acordando na imprensa falando sobre economia, seja como fontes de matéria, seja como articulista convidado, seja como colunista e articulista fixo da imprensa, da grande imprensa, essas pessoas são empresários. Trabalham para banco, trabalham para financeira, são donos de empresas, fazem a gestão das fortunas dos grandes bilionários brasileiros. Se você não apresenta essas pessoas dessa forma, você parece que está apresentando um monte de piloto de Boeing. Porque passa a impressão que aquela turma ali é a turma que sabe como pilotar o avião. E o avião só tem um jeito de ser pilotado. E todo mundo que discorda é maluco, irresponsável e vai derrubar o avião. E isso é falso. O Samuel Pessoa, para além de ser um economista muito respeitado, etc e tal, é um empresário muito rico, inclusive. Muito rico, né? Para quem não sabe, o Samuel Pessoa é sócio de várias empresas. Algumas delas já fechadas, outras delas ainda abertas. Entre elas, uma empresa que no passado, em 2018, chamada Reliance, acho que é assim que fala, foi vendida para um grande banco suíço, que é um banco que basicamente faz gestão de fortunas de bilionários, chamado Julius Baer. Não se sabe quanto foi o valor da negociação, porque transparência também não é muito forte, né? Eu tô falando aqui, de tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando sobre transparência. Eu quero saber quando eu leio um texto da fulana, da ciclana, para quem ela trabalha. É meu direito como cidadão. Eu quero saber que o fulaninho economista do Twitter é sustentado pelo Itaú, sei lá o quê, eu quero saber. Quero saber, acho que a população tem direito de saber. Porque aí você vai ler aquilo, não interfere em nada a imprensa dar espaço para essas pessoas. Vai continuar publicando, eu só quero saber quem paga a conta. Porque aí eu vou ler o texto sabendo qual é o viés. E não vou ler o texto achando que a pessoa está me descrevendo um manual de como pilotar um Boeing. Porque não é. Porque aquilo é ideologia pura, como é em qualquer área do conhecimento humano, mas só quem é acusado de ser ideológico são os economistas de esquerda, é a Unicamp, é não sei quem. Só esses são ideológicos. São os irresponsáveis, os anti-liberdade econômica e os anti-independência. Os outros todos são pilotos de avião, nos seus ternos azuis com os seus caps bonitinhos de asinhas penduradas na frente douradas. E isso é falso. E a imprensa tem responsabilidade nisso, porque não classifica essas pessoas pelo que elas realmente são, mas pelo que é conveniente. Vocês são capazes de adivinhar onde está o dinheiro dos bilionários no Brasil hoje? Em que tipo de aplicação está o dinheiro dos bilionários no Brasil hoje? Com o juro que está? Tem gente no Twitter esperneando, querendo convencer as pessoas de que para as pessoas muito ricas o juro alto é ruim. Boa sorte. O juro muito alto não é ruim nem bom, nem o juro muito baixo não é ruim nem bom, cara. Essas pessoas todas, elas se antecipam a todos os movimentos de mercado e o que está sendo discutido aqui não é ruim e bom. Não é ruim e bom. É a influência que essas pessoas têm de poder decisório. É a gravação que saiu no ano passado do telefonema, da confissão do André Esteves, um dos maiores banqueiros do Brasil, que influencia diretamente na cabeça do Roberto Campos Neto para subir ou baixar o juro do Banco Central. É isso que está se discutindo aqui. E esses economistas de prateleira, que estão dando opinião o tempo todo na imprensa como se fosse um manual de aviação, como se aquele fosse o único jeito de se fazer as coisas, são parte desse ecossistema. São pessoas que trabalham na ou para as grandes fortunas, gerenciando essas grandes fortunas, de modo direto ou indireto. São empresários ou funcionários do que se chama convenientemente de grande capital. Chama lá como você quiser. Eu tenho um pouco de ranço desse negócio porque parece, né? Mas é o grande capital. Sabem quanta grana a Julius Baer gerencia no Brasil hoje? Da fortuna de pessoas que têm muito dinheiro? 50 bilhões de reais. Tá? Então a carteira de clientes da Julius Baer hoje, a Julius Baer hoje, com os seus clientes, tem 50 bi na mão, que não está na mão da Julius Baer, óbvio, né? Mas se você somar a fortuna dos clientes da Julius Baer, tem 50 bi na mão, isso é informação de mercado, tá? Tem 50 bi na mão, sei lá, 45, 55, enfim, essas coisas flutuam também, né? Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Mas é disso que a gente está falando. E muitos desses economistas e dessas economistas trabalham para essas pessoas. Seja na forma de contrato como funcionário, seja na forma de contrato como consultor. Então não são pessoas isentas, desinteressadas, não ideológicas.
Não são. Esse debate é um debate sobre comunicação, já falei sobre isso ontem. E a balança está completamente descompensada. E se faz um debate usando palavras e tags muito chave para posicionar essas pessoas todas como sendo as pessoas que estão do lado da responsabilidade fiscal, da liberdade econômica, da independência do Banco Central. O que você faz quando coloca o jogo dessa maneira? Todo mundo que está do lado contrário, ou do lado oposto, ou dos milhões de lados opostos que você pode pensar a condução de uma política econômica no Brasil, é o quê? Um anti-liberdade econômica, um anti-independência e um irresponsável. E isso é falso. Isso é mentira. Isso é mentira. Assim como é mentira que esses articulistas todos são pessoas desinteressadas e que estão ali dando opiniões que, olha, eventualmente, veja só, eu sou aqui sócio dessa consultoria, né? Eu ganho muito dinheiro com as pessoas que têm muito dinheiro. E eu ganho dinheiro como? Dizendo para elas onde elas têm que botar o dinheiro delas. Mas, claro, quando eu sento na mesa conversar com o presidente do Banco Central ou quando eu escrevo um artigo no jornal, nada disso conta. Eu estou sendo puramente técnico. Mesmo que isso vá interferir nos ganhos do bilionário que está botando o dinheiro dele na minha mão para eu ensinar ele onde é que ele tem que investir o dinheiro dele para o dinheiro dele multiplicar. Gente, é tirar todo mundo para otário, né? É tirar todo mundo para otário. Hoje, de novo, na capa do Jornal Globo, outra economista, Zeina Latif, que já foi economista-chefe da XP, tem uma consultoria, tá ela lá escrevendo um artigo no Jornal Globo dizendo que as coisas são do jeito que eles acham que tem que ser. Por que só essa gente? E mais, são 3 perguntas. Por que só essa gente? Porque quando tem uma voz discordante ela é exceção, ou seja, não é um debate equilibrado na imprensa. Segundo, por que essas pessoas não são classificadas como elas realmente são? São empresários, consultores. E não adianta botar lá, como tem na biografia do Samuel Pessoa na Folha, pesquisador do JBF, não sei o quê. Isso é a mesma coisa que não botar nada, tá? Vamos combinar. Já passou da hora de a imprensa fazer avisos grandes. E não de rodapé, lá em cima. O fulano de tal que assina o artigo abaixo, ele é dono da empresa X, Y, Z, cujos clientes são a ABC. Senão você não informa. Senão eu não sei que jogo está sendo jogado. Aí eu tenho que ficar lá procurando no Google. Peraí. Deixa eu ver que CNPJ tá no nome da fulana aqui. Ah, esse aqui. Quem são os clientes? Daí eu não sei. Aí eu não consigo descobrir quem são os clientes. Quem são os clientes hoje, os maiores clientes da Julius Baer? Não sei. Mas o pesquisador da Julius Baer tem uma coluna na Folha. Ele tá lá, por acaso, defendendo os interesses da Julius Baer? Não sei, só posso imaginar. Vocês podem imaginar também. Eu tô dizendo que isso é ilegal? Não. É imoral em termos de condução de uma técnica jornalística que tenha compromisso com a sociedade? Sim, é completamente errado. É você chamar uma pessoa totalmente enviesada e passar na cara dela um verniz de que como se ela fosse um piloto de Boeing, né? Que tá simplesmente cumprindo um manual. Olha, só tem esse jeito de pilotar esse avião assim. Não inventa, hein? Ó, não inventa. Ah, lá vem o André Roncalha querendo inventar, dizendo que tem que apertar esses 2 botões aqui no avião. Não é assim, André. Esses 2 botões, se você apertar, o avião cai. Não é condução de avião aqui, não é pilotagem de avião que a gente tá falando. É condução de política econômica. E terceiro, é um debate ideológico, para além dos interesses econômicos. É um debate ideológico também, sim. Tá? Então, não importa só o que a pessoa está falando. Importa muito quem ela é. Óbvio que importa. De onde ela vem, com quem ela tem relações, como ela ganha o dinheiro dela. Porque aquilo interfere no que ela está escrevendo, no que ela está falando, no que ela está defendendo. Ou algum desses economistas vai ir para a CBN amanhã e ficar defendendo durante 20 dias algo que vai contra os clientes que ele tem. De duas uma, ou enlouqueceu, ou teve uma iluminação social imensa e vai perder todos os clientes. Óbvio. Afinal de contas, é o livre mercado.